A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica do mundo. Eu sou o diácono Peter Zuck, vou acompanhá-los nesse momento de aprofundamento, de estudo da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem vai nos brindar com essa aula é o nosso amado pastor e professor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor Mário. Saúdo a todos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmão Peter, a paz do Senhor, irmão Jairo, conforme sempre digo, está ali na técnica, dando-nos total apoio para que chegue a você o melhor som, a melhor imagem e assim tenhamos, uma excelente programação. Hoje, queridos, segunda-feira, é 15 de junho do ano da graça de Deus, de 2026. E estaremos estudando neste próximo domingo, dia 21, a lição de número 12, a penúltima lição desse trimestre. E essa lição está simplesmente maravilhosa, É a reconciliação dos dois irmãos, Jacó e Esaú. Aquela reconciliação, aquela reaproximação, e desta feita, com carinho, com amor, com perdão. Tá vendo? Quando Deus trabalha em nossas vidas, como tudo muda e tudo de bom acontece, foi o que aconteceu nas vidas do próprio Jacó e, sem dúvida, a partir dele, na vida do seu irmão Esaú. Certamente, muito teremos a aprender. Muito bem. O diácono Peter volta agora ao microfone para dar os avisos da igreja e já entrando de maneira direta na lição. Irmão Peter. Glória a Deus. Irmãos, nós somos a primeira Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Estamos localizados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Você é nosso convidado para congregar conosco, para nos fazer uma visita, para estar conosco, para entrar em comunhão conosco. Nós temos cultos durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, 8 horas da manhã, consagração aqui no templo com o círculo de oração. Terça-feira, 19h30, nós temos o culto de doutrina, de aprofundamento, culto de estudo, que é uma bênção. Nas quintas-feiras, nós temos o culto clamando pelas causas impossíveis, também iniciando às 19h30. E no domingo, é claro, nossa amada Escola Bíblica Dominical, com início às 8h30 da manhã. E também temos o nosso culto vespertino, às 17h45, culto de louvor, de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estudaremos a lição de número 12, lição importantíssima. A gente está estudando nesse trimestre sobre os homens dos quais o mundo não era digno. Falamos de Abraão, falamos de Isaac, falamos de Jacó, e essa lição fala muito sobre reconciliação. Então você, professor, compartilhe esse conteúdo, curta, comente, encaminhe para aquela pessoa, para aquele professor que precisa se aprofundar, que gosta de compartilhar, que gosta de estudar a palavra do Senhor. Tenho certeza que você pode abençoar uma vida com esse estudo, tá bom? Então a lição número 12 tem o seguinte título: a reconciliação de Jacó com Esaú. O textuário dessa lição está no livro de Gênesis, no capítulo 33 e no versículo de número 4. E assim diz o textuário: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. A verdade prática: em Deus sempre há possibilidade de perdão e de reconciliação. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, no capítulo 33, dos versículos 1 ao 10. E assim diz a palavra do Senhor: E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia e a seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram. Depois levantou seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes contigo?
E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Os objetivos da lição. Primeiro objetivo: explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos. Segundo, mostrar o encontro de Jacó e Esaú. E terceiro objetivo: saber que depois do encontro com seu irmão, Jacó segue seu caminho. Introdução da lição. Chegou o dia em que finalmente Jacó teria que encontrar seu irmão e acertar as contas com ele. Seu coração estava temeroso e ansioso, mas Esaú, ao encontrar Jacó, abraçou-o e beijou-o. O inesperado aconteceu. Podemos ver o encontro fraternal entre os dois irmãos, que, pela graça de Deus, tomaram atitudes de valor, perdoando um ao outro. Aquele episódio tinha tudo para dar errado e tornar-se uma tragédia, mas o Senhor interveio. Nessa oportunidade, veremos que o encontro de Esaú com Jacó é um exemplo a ser seguido por todos os que tiverem algum tempo de desentendimento com seus familiares ou outras pessoas próximas. Glória a Deus. Pastor Mário Souza. Meus queridos e amados irmãos, amigos, companheiros em Cristo, durante o momento que o diácono Peter estava fazendo a leitura da Bíblia desta lição, eu me emocionei e me deu vontade de chorar. Convém que você leia e releia esse texto, né, dos versículos 1 até o 10, desse capítulo 33 da lição, porque é emocionante este encontro. Imaginem vindo aquele homem com 400 outros homens sob o seu comando. Do outro lado, Jacó, suas mulheres, seus filhos, seus servos, rebanhos, e todos desarmados. Como seria aquele encontro? Não é? Não sabia Jacó ou não imaginaria como aquele seu encontro com Deus surtiu efeitos extraordinários, porque agora Jacó era um homem salvo. E aquele encontro dele com Deus fez com que Deus também mudasse o coração do seu irmão a seu respeito. Mais de 20 anos de separação. E Deus trabalhou para que todo o ódio, toda a mágoa, todo o rancor que existiam no coração do seu irmão desaparecesse. A Bíblia não diz se foi naquele momento, se já há muito tempo, mas o que é interessante é que para Jacó, o inesperado, o inimaginável aconteceu. Veja que Jacó estava temeroso e angustiado. E pelo texto aqui, inclusive no texto áureo da lição está, é o seu irmão que se lança sobre ele e o abraça e o beija. É de fazer chorar, irmãos. É emocionante esse encontro. É como se estivéssemos assistindo um filme, uma cena cinematográfica, não é? Que coisa linda. Coisas que só Deus pode fazer. Aí me lembro aquilo que Jesus disse lá no dia da Santa Ceia para os seus discípulos, né? João 13:7. Há coisas que eu faço que não sabeis agora, saberás depois. Ou não entendeis agora, entenderás depois, conforme a tradução, João 13:4. Mas olhe bem, há coisas que eu faço.
Porque ele faz muitas coisas que você entende na hora, sabe na hora, mas tem coisas que Deus faz que você só vai saber depois, só vai entender depois, né? Então Jacó, quando estava com Deus, lá em Jaboque, não sabia ele que Deus já estava preparando para ele uma coisa extraordinária, que ele não estava sabendo naquele momento do encontro, mas que saberia depois, e soube depois, e entendeu depois. Ele entendeu que o que aconteceu com Esaú foi o quê? Intervenção de Deus. Deus mudou o coração dele. O ódio virou amor. A mágoa virou harmonia. Sabe? Saudade. Veja que ele abraçou o irmão, beijou o irmão. E olha que Esaú era aquele homem caçador, era aquele homem rústico, duro, mas olha como ele estava agora quebrantado. Certamente os dois, né, chorosos, porque Jacó sempre foi aquele homem pacato de casa, mas Esaú era aquele homem rude, né? Mas agora estava quebrantado. O que Deus fez na vida daqueles dois, quer fazer na vida de muitos hoje. É inconcebível que um crente viva dentro da igreja com mágoa do seu irmão, que não haja ódio, que não haja rancor, mas por que mágoa? Porque tem muita gente, né? Com aquelas questiúnculaszinhas que não levam a nada. Por uma bobagem feita, por uma palavra dita fora de tempo, e fica olhando um para o outro atravessado. E quando vai se ver, não tem nada, não houve nada, foi um mal entendido apenas. E um fica sem jeito com o outro, uma fica sem jeito com a outra. Que essa lição nos sirva de lição. O que Deus quer é que nos abracemos. Os dois se abraçaram, se beijaram. O tratamento foi sobremaneira elegante, gentil. Vamos acabar, irmãos, com essas questiúnculas, com essas bobagens. Somos irmãos. No caso deles, era rixa de 20 anos. E tem gente dentro da igreja com rixas antigas. Uma pergunta que não quer se calar. O céu terá lugares diferentes para as pessoas inimigas, adversárias? Vai ter um grupo que vai ficar de um lado, outro grupo vai ficar do outro lado, porque já que eles não se entendem, não podem ficar juntos. É assim que vai ser no céu? Não, irmão. Se não tomar cuidado, não sobe a ninguém. Se um está magoado com o outro e não tem conserto, tome cuidado. Se o coração não estiver limpo, não verá a Deus. Mateus 5:8, viu? Então vamos limpar nossos corações, vamos acabar com bobagem, porque a maioria delas é bobagens, que não levam a nada. Mas se tem coisa grave, se tem coisa séria, como era no caso de Esaú com Jacó e vice-versa, que também isso se acabe. Totalmente. Num abraço fraterno, naquela reconciliação maravilhosa. E imaginem, a alegria não encheu só o coração dos dois, mas muito mais o de Deus, que presenciou aquela reconciliação e que foi ele que interviu, mudando tanto a Jacó quanto ao seu irmão Esaú. Então já começamos esta lição com essa notícia tão linda, tão maravilhosa, viu? Mágoa, ódio, divisão, fofocas, contendas, intrigas, questiúnculas, não. 1000 vezes não. Aqui é amor, é paz, é sossego. É o Salmo 133 dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 3. E aquilo que João disse, né? Se andarmos na luz,
como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, 7. Aqui está a base, o começo da nossa lição, que é uma espécie de ABC do cristianismo. Tá bom? Vamos para o primeiro ponto e os seus subpontos. Aleluia. Primeiro ponto, irmãos em conflito. E os 3 subpontos são Jacó, Esaú e Raquel. Vamos aos subpontos. Jacó. Já vimos que Jacó lutou com o anjo e essa luta resultou em uma transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a sua vida. Esse episódio, em meio a circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependiam somente do Senhor. Nunca foi resultado de seus métodos e habilidades, mas da ajuda, orientação e bênção no Deus de Abraão e de Isaque. Em nossa jornada cristã, também não podemos nos esquecer de que tudo que temos e somos vem do Senhor. Não lutamos fisicamente com os anjos, como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistente oração, do jejum e da adoração, até que vejamos o agir transformador de Deus em nossa vida e na vida de nossos familiares. Lucas 11, de 5 a 10. Esaú. Ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também, com o passar dos anos, trabalhou no coração de Esaú. Transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade e suas emoções é algo que somente o Criador pode fazer. A religião não tem esse poder, e o casamento, por melhor que seja o cônjuge, também não. O primogênito de Isaque perdeu a sua bênção, porque a trocou por um prato de ensopado. Ao ser enganado pelo irmão, Esaú demonstrou raiva intensa e desejo de vingança. Contudo, não parece ter sentido tristeza pelas suas escolhas pecaminosas. O filho predileto de Isaque enfrentou as difíceis consequências de suas equivocadas escolhas, mas agora ele desejava resolver as diferenças com o irmão de forma pacífica. No entanto, precisamos ressaltar que a atitude amistosa de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó, lá em Gênesis 32, 11. E, terceiro subponto, Raquel. É interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e seus filhos à frente, depois Leia e seus filhos. Porém, sua amada Raquel e seu amado filho José colocou por último, em uma tentativa de protegê-los. Essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes e divisões entre as famílias. Para que a disfunção familiar não seja uma realidade, é preciso que cônjuges e pais tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. Toda forma de predileção deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional. Pastor Mário Souza. Meus queridos e amados irmãos, quanta preciosidade, né? Tem nessa lição para aprendermos. Primeiro ponto, qual é, irmão Peter? Jacó. Aliás, irmãos em conflito. Irmãos em conflitos, esse é o título. Quer dizer, volta a lição àquele passado, né? Mostrando a época em que os dois entraram em conflitos pelo ocorrido da primogenitura, que Esaú vendeu para ele por causa de um prato de lentilha, um prato de ensopado, né? Depois o engano feito ao pai. Tudo aquilo gerou um conflito que gerou a fuga de Jacó, que durou 20 anos e que agora aquele conflito chegava ao final. Nesse primeiro título, no segundo e no terceiro, 3 nomes próprios são citados. Jacó, depois Esaú, depois Raquel. O que é que o comentarista quis dizer com isso? Falando da vida pessoal de cada um, né? No caso de Jacó, um homem que fora tudo de ruim no passado e que agora era tudo de bom naquele seu presente e que gerou tudo de bom e maravilhoso para o futuro dos seus filhos e gerações, chamado Israel, redundando em Jesus, que resultou salvação para o mundo inteiro. Tá vendo? O que Deus pode fazer na vida de um homem ou de uma mulher transformados. Jacó teve um encontro com Deus.
tudo para ele mudou. Se você se encontrar com Deus, tudo para você mudará. Não só para você, mas para todos os teus sucessores. Por teu intermédio, Deus vai abençoar a tua descendência. Não esqueça disto. Instrui o menino no caminho em que se deve andar, e até o envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Leia também Efésios 6, de 1 a 4, onde fala como os pais devem se relacionar com seus filhos, não é? Então, Jacó é o tipo, é o exemplo de um homem que teve uma experiência pessoal com Deus e de que tudo mudou na sua vida. Jacó deixou de ser Jacó, passou a ser Israel. Jacó fala de um velho homem, de uma velha natureza, neste caso. Israel fala de um novo homem, de uma nova natureza também neste caso. Aí entra 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é Israel. As coisas velhas se passaram, Jacó. Eis que tudo se fez novo. Israel agora é outro homem. Portanto, agora, todo aquele que está em Cristo Jesus já não pesa sobre ele nenhuma condenação, porque não andam mais segundo a carne, Jacó, e sim segundo o Espírito, Israel. Romanos 8:1. Aqui é apenas simbologias, né, irmão? Para entendermos o teor e o sentido da palavra. Num segundo momento vem Esaú. Esaú era aquele homem que era o primogênito, o filho predileto de Isaac. E ele não conseguiu mensurar esse privilégio, reduzindo a pó o valor da sua primogenitura, vendendo-a por algo insignificante que era um prato de comida. É o tipo de muitos crentes que não valorizam a sua salvação, que não valorizam o que tem recebido da parte de Deus e negocia por qualquer valor, por qualquer custo, sem medir consequências. Agora, após muitos anos, o desfecho era para ser fatídico, mas por conta da conversão de Jacó, por conta da mudança, agora um novo homem, Deus também abranda o coração de Esaú, muda o coração dele a respeito do seu irmão. A Bíblia não dá maiores e melhores relatos. Agora que o coração dele mudou, isso é fato, porque era um coração cheio de ódio. Mas olha a maneira como ele abraçou o seu irmão. Não tinha ali mais ódio, nem mágoa, nem rancor. Foi um abraço fraterno, sincero e choroso, acompanhado de um afetuoso beijo. Agora, lendo Hebreus capítulo 12, versículos de 15 em diante, principalmente 16 e 17, veja que a situação dele espiritual continuou ruim, porque o escritor o chama de profano, de fornicário, que buscou com lágrimas o arrependimento e não alcançou. Mas aquilo ali é no que tocava a primogenitura. Ou seja, ele perdeu a bênção e não conseguiu recuperar. Agora, espiritualmente, a Bíblia não fala mais absolutamente nada. Então, temos que ficar com o que a Bíblia diz. Mas que houve mudanças ali no comportamento dele em relação ao seu irmão, isto não resta a menor sombra de dúvida. Deus mudou o coração de Esaú, reconciliando de maneira total e plena com o seu irmão. Aqui fica, então, aquela mensagem que eu já disse no comentário introdutório desta lição. Não há motivos para que homens e mulheres que se dizem
salvos, que se dizem servos de Deus, terem qualquer resquícios, né, de probleminhas, de briguinhas, de questiúnculas que a nada levam. E sejam coisas leves ou graves, não importa. O que importa é que se houve, que haja perdão, que haja restauração, que haja reconciliação e voltemos a ser fraternos. Porque a Bíblia diz que é bom, é maravilhoso, é precioso que os irmãos vivam em união. Salmo 133, versículo 3, ou verso 3. Que vivamos em plena comunhão por meio do sangue de Jesus Cristo, que por nós foi derramado. 1 João 1, versículo 7. Assim como aquela situação gravíssima, humanamente impossível de reconciliar, Deus entrou em ação e o que era impossível se tornou possível. E dois ferrenhos inimigos, porém irmãos, voltaram a ser verdadeiros irmãos. Da mesma forma, por mais grave que seja a tua situação, há restauração, há reconciliação. E se as coisas são simples, melhor ainda. Nada que não se resolva com um bom abraço fraterno, com palavras sinceras, com um sincero pedido de perdão e com a bênção e a proteção de Deus. Num terceiro momento, Raquel. Por que Raquel está aqui? Veja que aqueles processos antigos de predileção, né? Predileção dos pais, uma palavra assim, né? Um quebra-língua aqui, né? Uma predileção, continuava. Veja que Isaac, o seu predileto era Esaú. Raquel, o seu predileto era Jacó. E agora? Jacó, a sua predileta era Raquel. E, consequentemente, dos filhos, o seu predileto era José. Naquela altura ali, Benjamim ainda não havia nascido. Falei até isso na lição passada. Ele veio nascer lá na frente, quando eles já estavam chegando, né? Nas cercanias de Belém, onde hoje é Belém, que era a cidade de Davi, que foi onde Jesus nasceu. Olha só aí, centenas e centenas de anos depois, né? No caso de Jacó para Davi, quase 1000 anos, e de Davi para Jesus, mais 1000 anos, tá vendo? Tudo em Belém. E nas cercanias de Belém, num distritozinho ali chamado Efrata, foi ali que a Raquel morreu a dar à luz a Benjamim. E ali mesmo ela foi sepultada, tem a sua sepultura lá até os dias de hoje. Entendeu, irmãos? Mas olha o que aconteceu. Vocês veem o planejamento. Ele colocou os servos bem lá na frente, depois colocou os filhos das servas lá na frente, mais na frente, atrás colocou Leia e os filhos lá na frente, mais para frente, e Raquel e José para trás. Ele deu uma proteção maior a Raquel e a José mais para trás, para dar tempo de fuga ou qualquer coisa em caso de ataque. E nada disso aconteceria. Veja como as estratégias humanas são falhas, os planejamentos humanos são falhos, mas continuava aquela situação, né, de predileção. Tome cuidado com isso. Não demonstre a filhos, a netos, predileção. Não faça isso. A Bíblia diz, amai-vos uns aos outros conforme eu vos amei. João 13, 34 e 35. E isto serve para todos os irmãos da igreja e todos os familiares individualmente falando. Pais, não mostre predileção por nenhum dos teus filhos. Procure tratá-los todos de igual modo. Ame-os de igual modo. Sabe?
seja filhos, seja filhas, seja netos e netas. Faça isto. E isso não aconteceu com Isaac. Isso não aconteceu com Jacó. Mas que aconteça comigo e com você, viu? Amar todos de igual modo. Que não haja separação, nem predileção por quem quer que seja. Fica aqui esta mensagem. Segundo ponto e seus subpontos. Segundo ponto, o encontro entre Jacó e Esaú, que se divide em 3 subpontos, que são: primeiro subponto, Deus entra em ação; segundo subponto, Esaú abraça e beija Jacó; e terceiro subponto, o perdão verdadeiro. Primeiro subponto, Deus entra em ação. Jacó ficou angustiado, com o coração cheio de temor. Quando viu o rosto do irmão de perto, deixou seu pequeno grupo para trás, adiantou-se e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão, em Gênesis 33:3. Àquela altura, pela bondade e intervenção de Deus, as incertezas e o medo já haviam se dissipado. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú e, em atitude de humildade, não se inclinou apenas 1 ou 2 vezes, como era comum naquela cultura, mas inclinou-se 7 vezes. A humildade tem poder para dissipar a ira e nos conceder paz, vitória e descanso. Por isso, Jesus nos convida a aprendermos com ele, que é manso e humilde de coração. Mateus 11:28. Segundo subponto, Esaú abraça e beija Jacó. Não temos dúvida de que a mão de Deus moveu-se entre os 2 irmãos. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, que, ao ver seu irmão ir ao seu encontro com tanta humildade, inclinando-se ao chão inúmeras vezes, toda sua ira, mágoa ou cólera contra Jacó não tiveram mais lugar. Gênesis 33:4. Somente Deus poderia promover tão grande reconciliação, pois, segundo afirma o escritor de Provérbios, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Provérbios 18:19. E terceiro subponto, o perdão verdadeiro. Houve, de fato, arrependimento e perdão entre os irmãos. Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó e, assim, a quebra da promessa divina a Abraão. Ele, porém, foi envergonhado e o nome do Deus de Abraão foi glorificado. Como seria precioso se hoje, irmãos que estão carregando mágoas no coração se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó e fossem restaurados, envergonhando o diabo. Desejamos que o ofendido vá ao encontro do ofensor. Abracem-se e reconciliem-se, como fez Esaú e Jacó. O caminho para a reconciliação não é deixar para lá nem entregar a Deus, mas é procurar o ofendido e, com amor, buscar o entendimento, como ensinou Jesus Cristo, Mateus 18, de 15 a 17. Pastor Mário Souza. Neste segundo ponto, qual é o título? O encontro entre Jacó e Esaú. O encontro entre Jacó e Esaú. Foi um encontro histórico, meus irmãos. Após 20 anos. Até então, mágoa, ódio, rancores, conflitos que se generalizou, se enraizou, viu? Durante 20 anos. Era a primeira vez que os dois se reencontrariam. Qual seria o resultado? Quais seriam as consequências? Só Deus saberia. Como estava o coração de Jacó? Cheio de angústia e medo. E como estaria o coração de Esaú? A Bíblia não relata. Não sabemos se a intervenção de Deus já havia se dado há algum tempo ou se deu naquela aproximação quando ele viu Jacó se humilhando diante dele. Está vendo? Deus faz as coisas sem sabermos. Há coisas que eu faço que não sabeis agora, mas saberás, entenderás. Depois, João 13:7. Qual é o primeiro subtítulo? Deus entra em ação.
Deus entra em ação. É isso que ele quer fazer na minha e na tua vida. Ele quer entrar em ação na tua vida. Ele quer intervir na tua vida. Para quê? Curar enfermidades, solucionar problemas, te dar sossego, te dar paz, morar com você, morar em você, estender a sua mão para te proteger, para te guardar, para te fortalecer. Ele quer ser o teu escudo. Ele quer ser o teu refúgio. Ele quer ser a tua fortaleza. Ele quer ser o teu socorro bem presente em quaisquer situações. Salmos 46, verso 10. Foi o que aconteceu. Imaginem, pela pregressa história de ambos, esse encontro era para dar tudo errado, é ou não é? 20 anos de história amarga, ruim, negativa, cheia de trevas, controvérsias, falcatruas. Mas agora, 20 anos depois, era Deus intervindo, mudando vidas, transformando situações. E agora, dois homens, se reencontrando após 20 anos. Qual seria a situação, o resultado desse encontro? Deus interviu, Deus agiu, Deus abençoou, Deus restaurou sentimentos ruins, transformando-os em sentimentos bons, benefícios maravilhosos. Agora ali estavam dois corações mudados, raciocínios mudados, sentimentos mudados. Tudo porque Deus interviu. E do jeito que Deus interviu na vida daqueles dois homens, Jacó e Esaú, Deus quer intervir na tua vida para fazer o melhor. Mas você tem que dar lugar a Deus como Jacó deu. A Bíblia não diz se Esaú fez o mesmo, mas Jacó fez. E por meio de Jacó, Deus interviu. Não importa se aquele que te ofendeu ou que você ofendeu, não importa como ele está. O que importa é como você está com Deus. Se você entrar em Jaboque, você vai sair de Peniel. Você vai entrar Jacó e vai sair Israel. E tenha certeza, tudo vai mudar, porque Deus será o teu escudo, a tua fortaleza, ele irá em tua frente, quebrando as muralhas, esmigalhando as pedras, quebrando as correntes e abençoando a tua vida. Inclusive aquela outra, que até então era teu inimigo, tua inimiga, passará a ser teu amigo, tua amiga. Segundo subponto, Esaú abraça e beija Jacó. olha o resultado. Olha o resultado, queridos. Um abraço, um beijo daquele que era só ódio, que era só mágoa, que era só rancor, respirava vingança. O diabo sempre faz isto, queridos. E ali então era muito especial, porque o diabo não queria de maneira nenhuma que Jesus viesse ao mundo. E durante o transcurso da história, tudo o diabo fez para exterminar com a raça israelita, porque ele já sabia de antemão, desde o Éden, que da semente da mulher sairia um que lhe feriria a cabeça. E ele viu Deus prometer isso a Abraão, a Isaque, e agora, há pouco tempinho atrás, há 20 anos atrás daquele momento, Deus prometendo a Jacó.
que da semente deles, seu avô, seu pai e ele, viria a posteridade maior, Jesus, que lhe feriria a cabeça, isto é, Satanás, e traria salvação para os homens. Então ele queria evitar isto, porque Jacó morrendo não viria as tribos, não viria a nação, não viria Jesus. Mas quem é o diabo? Uma criatura de Deus, que era boa e que agora virou má. E Deus é o Criador, Deus é o poderoso e controlador das situações, das ações humanas e também espirituais, no caso as dele. Então, seu intento de querer que Esaú matasse a Jacó cai por terra, porque conforme diz no primeiro subponto, o título, Deus intervém, Deus interage, Deus opera. Está entendendo? E agora, aquele visceral inimigo, agora era um visceral amigo. Além de tudo, seu irmão de sangue. E tudo termina maravilhosamente num abraço e num beijo. Beijo sincero, amoroso, de irmão para irmão. Aquilo que Paulo e os apóstolos ensinavam dizendo, dando ao nome do beijo, ósculo santo. Um verdadeiro ósculo santo. Um santo ósculo, um santo beijo, um santo abraço, um fraternal, afetuoso e ardoroso abraço. Mas olhe bem, a Bíblia diz que ele se inclinou 7 vezes até chegar a ele. Irmãos, não entenda estas inclinações como adoração, porque muita gente chega ao ponto de dizer isso. É porque havia essa cultura antiga. Lembra que quando os anjos chegaram na casa de Abraão, ele se inclinou. O mesmo Ló fez quando os homens chegaram na casa dele. Isso era um costume antigo, não é ato de adoração, é de consideração, de elegância e de respeito. Mas ali, a coisa mais que triplicou, quadruplicou, porque foram 7 vezes que ele fez isto. E aquilo mexeu muito no coração e com o coração de Esaú. Quer dizer, a Bíblia não diz se o coração dele feneceu, se abriu a partir daquele gesto, ou se Deus já vinha tratando antes. Mas é claro que Deus é perfeito, ele sabe o que faz. E ficando só com o que a Bíblia diz, é que quando ambos se aproximaram, resultou da parte de Esaú um abraço e um beijo. Mas tudo já começou com o próprio Jacó, né? Se humilhando e se tornando cada vez mais elegante. E, na verdade, sempre quem fazia isto era quem estava recebendo. E olha que Jacó estava chegando para lá. Então, Jacó fez o que Esaú deveria fazer. E isso deve ter ainda mais quebrantado o coração de Esaú. Ele deve ter pensado, quem deveria fazer isso era eu, e não ele. Porque é eu que estou recebendo. Ele está vindo de longe. E aquilo mostrou que realmente o seu irmão era um outro homem, era um outro ser. E aquilo resultou em um abraço bem fraterno, bem amoroso, bem afetuoso e num beijo também fraterno, amoroso e santo, né? Que coisa linda. E, finalmente, o que diz o terceiro subponto? O perdão verdadeiro. Está vendo? Tudo isso resulta em um verdadeiro perdão. E conforme diz o comentarista, e eu acrescento, que esse perdão verdadeiro, que esse verdadeiro perdão seja uma constância em nosso meio, seja constante, porque na trajetória diária para frente, muitos são os percalços em nossas vidas e em nosso meio. É impossível, irmãos, que uma família viva uma vida inteira sem contrariedade. Não há contrariedade entre casais. O casal que diz que nunca brigou e que nunca briga é um problema de se acreditar, não é? Por quê? Porque são ideias diferentes,
usos e costumes diferentes. E por mais que você tenha anos de casamento, sempre surge, né, algumas incompreensões momentâneas, né, algumas dificuldades momentâneas que precisam serem imediatamente reparadas, restauradas, remediadas, mas que existem, existem. Daí a necessidade de uma constante reconciliação, uma constante restauração e, é claro, constantes perdões, está entendendo? Então vamos perdoar. Paulo já dizia: suportai-vos uns aos outros. Leia lá, né, em Colossenses 3, de 12 em diante. Perdoando-vos uns aos outros. E também em Efésios 4, 32, Paulo disse: sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso quer dizer, irmão, que o perdão tem que ser constante em nosso meio. Contrariedade pode até haver, mas permanecer não. E nesse mesmo capítulo 4 de Efésios, que eu citei o versículo 32, se você ler a partir do versículo 25, 26, Paulo está dizendo: não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Olha aí. Mas antes ele diz assim, ó, irai-vos, mas não pequeis. Isso quer dizer que a ira pode acontecer. Um momento, né, de discussão mais acerbada e etc. Agora, não pequeis. Isso quer dizer o quê? Não deixe que o pecado se instale. Não deixe que o sentimento ruim vire pecado. Fique encaliçado, como diz no Nordeste. Não deixe que a noite chegue e vá passando o tempo. Essa ira vai se solidificar. É um lodo que, quando o sol bate em cima, aquilo vai ficar sólido. Então vamos remover isto. Irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Que haja arrependimento, que haja perdão, que haja reconciliação, que haja restauração, e tudo voltará a ficar numa situação boa, confortável e elegante e agradável, tanto para os reconciliados como prazeroso para Deus, em ver seus filhos vivendo em perfeita união. E isso é andar na verdade. 3 João, versículos 2, 3 e 4. Assim como era prazer para João, é muito mais para Deus saber que seus filhos andam na verdade. E andar em verdade é andar em amor, é andar em perdão, é andar em reconciliação. Corra depressa e reconcilia-te com o teu irmão, com a tua irmã, antes que seja tarde demais. Próximo ponto e seus subpontos. Terceiro ponto, a família de Jacó segue seu caminho. E são 3 subpontos. Primeiro, os irmãos se separam. Segundo, Jacó não retorna para a casa de seu pai. E terceiro, Jacó levanta um altar ao Senhor. Primeiro subponto, os irmãos se separam. Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir, e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu sua casa ali. Gênesis 33, 16. Aprendemos com esse episódio que perdoar não significa andar novamente junto. Pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho e o seu propósito com Deus. O que não podemos é guardar rancor, ressentimento em nosso coração. Segundo Efésios 4, 32, devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou. Segundo subponto, Jacó não retorna para a casa de seu pai. Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai, Isaque. Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina e instalou-se em Siquém, conforme vemos em Gênesis 31, 13 e Gênesis 35, 1. Sua decisão e escolhas teria consequências ruins que foram reveladas mais tarde. Façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois ele é soberano e conhece todas as coisas. E terceiro subponto, Jacó levanta um altar ao Senhor. O patriarca
comprou um dos filhos de Amor, pai de Sucote, aquela terra e levantou ali um altar ao Senhor. Gênesis 33, 20. Jacó chamou esse altar de Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro. Como Abraão e Isaac, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. Você tem erguido um altar a Deus em sua casa, como fez Jacó? Quais altares estão sendo erguidos e para quem no meio de nossas famílias? Infelizmente, em muitos lares, as redes sociais, filmes e séries estão sendo levantados como altares. Que Deus venha tomar o primeiro lugar em nossa vida e em nossa casa. Mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu sua filha Diná, Jacó finalmente foi a Betel, cumprindo a vontade do Senhor. Ali, ele destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa. Gênesis 35, versículo 2, Pastor Mário Souza. Neste terceiro e último ponto, qual é o título? A família de Jacó segue seu caminho. A família de Jacó segue o seu caminho. O caminho tem que ser seguido. Não é para ficarmos parados. A família de Jacó, Israel, a família de Jesus, a igreja, segue o seu caminho. E o final é o céu. O final da família de Jacó foi chegar em Canaã. E a família de Jesus, a igreja, é chegar ao céu. Breve a trombeta vai soar e nós seremos arrebatados. E juntos voaremos. Nas nuvens nos encontraremos com ele nos ares e para sempre estaremos com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 18. 1 aos Coríntios 15, de 51 a 54. A igreja segue caminhando até chegar em Jerusalém em breve, quando a trombeta tocar. Primeiro subponto. Os irmãos se separam. Os irmãos se separam. Após a reconciliação, após a restauração, após o perdão, eles se separam, cada um seguindo o seu caminho, pois cada um tinha seus compromissos assumidos e a vida prosseguia. É uma mensagem linda esta. Não quer dizer que, uma vez perdoando, que precisamos permanecer juntos e seguir juntos. Não. O importante é seguir após a reconciliação, mas, entretanto, sem mágoas, sem ódios, sem rancores. Porque, conforme disse Paulo, volta a 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas se passaram. Eis que agora tudo é novo, tudo é diferente, não é? Então, mesmo que não seja possível continuar junto, mas, embora separados, aqui e ali, mais além, mas que haja paz, sossego, perdão, e quando se encontrarem, que haja sempre gestos gentis, elegantes, abraços, enfim, provando e comprovando que não tem mais nada, que não ficou nenhum resquício, nenhuma ruga, nenhuma ponta, absolutamente nada. Isso é fundamental, viu? Após o perdão, podem até seguir separados, mas sem nada do passado, tá certo? Segundo subponto, Jacó não retorna para a casa de seu pai. a ordem de Deus era que ele voltasse para a casa do seu pai. Não se sabe o que aconteceu, que ele se estabeleceu em um outro lugar. E ali onde ele se estabeleceu, muitas coisas até ruins aconteceram. Inclusive o estupro da sua filha e etc., não é? Então, gente, bom é obedecer tudo que Deus manda, de preferência, arrisca, tá certo? Então, procure obedecer, não desvie a rota. Mesmo que não venha influenciar na tua salvação, mas pode ter implicações negativas na tua vida do cotidiano. Vocês estão entendendo?
Quantas vezes, né, somos servos de Deus, mas tomamos decisões erradas. Às vezes trocamos de emprego na hora que não é para trocar. Estamos bem ali, mas queremos coisa maior e melhor. A ambição nos salta aos olhos e de repente aquela porta não foi que Deus abriu. Porque tudo tem um tempo determinado. Ande na direção de Deus. Não vai atrapalhar a tua salvação, mas pode implicar na tua vida social, profissional, financeira. Está entendendo? Tome cuidado. Procure andar sempre na direção de Deus. Ore a Ele. Ele quer falar contigo. Ele vai te dizer aonde você deve ir, como você deve ficar, por que porta você pode entrar, por qual caminho você deve prosseguir. Moral da história, não custa nada você buscar a Deus. Pelo contrário, vai custar muito. A tua bênção, a intervenção de Deus na tua vida, a mão dele estendida sobre você e ele abrindo a porta certa, na hora certa, no lugar certo, onde você vai, a partir dali, prosperar muito e em muito. Quantas vezes surge uma porta, você julga pequena, surgiu uma porta maior e você já quer pular para outra. Perguntou a Deus se aquela outra porta, que aparentemente é melhor, é Ele que está te dando. Quem sabe se aquela porta menor, depois, dali você vai conseguir uma porta maior do que aquela segunda. Calma. Olha o que disse o salmista. Esperei com paciência no Senhor. E olha agora, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, verso 1. Espere em Deus. Ele vai se inclinar para você, sobre você, e vai ouvir o teu clamor, tá bom? Mas faça o que ele está dizendo. Volte para a casa do teu pai. Não vá para outro lugar. Pode até não influenciar na tua salvação, mas pode implicar na tua vida terrena, tá certo? Ande segundo a vontade de Deus. Terceiro e último subponto. Jacó levanta um altar ao Senhor. Olha aí, como não implicou na sua salvação, tá vendo? Tanto é que no outro lugar para onde ele foi, ele levantou um altar ao Senhor. E aí? Como está o teu altar? Está levantado? Ou está derrubado? Está bem construído ou está envelhecido? Ele está pronto para ofertar ou ele está rachado, cheio de cinzas, hein? Vamos consertar a coisa, vamos? Vocês se lembram quando Elias no Monte Carmelo foi orar a Deus para que Deus mandasse fogo? Ele ajuntou 12 pedras, cada pedra representando uma tribo, e ali fez um altar. Depois do altar pronto, ele mandou fazer, né, uma vala ao redor para encher de água, colocou lenhas sobre aquele altar, depois colocou já o animal, né, sacrificado sobre o altar, clamou fogo do céu e o fogo desceu, lambeu a água, consumiu o holocausto. Mas o que foi que ele fez? Um altar. Construa bem o altar. Ajunte as pedras. Construa o teu altar. Que a tua vida seja um verdadeiro altar ao Senhor. E que a tua própria vida seja um verdadeiro e pronto holocausto. Holocausto significa sacrificar o animal inteiro para Deus. É tudo para Deus. Então, que toda a tua vida seja ofertada a Deus. Paulo já dizia, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 12, 1 e 2. Que as nossas vidas, irmãos, sejam altares erguidos ao Senhor. Que sobre estes altares a nossa vida seja diariamente
ofertada, oferecida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis, íntegros, plenos, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse versículo começa assim, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Então, tudo isso significa altar erguido e oferecido a Deus. Altar erguido, sobre o qual a tua vida, a minha vida, nossas vidas sejam sacrificadas em verdadeiros holocaustos, ou seja, por inteiro, espírito, alma e corpo a Deus, que se agradará de nossa oferta e nos abençoará em tudo, salvando-nos completamente e levando-nos para a sua presença, para com ele morarmos eternamente, quando a trombeta tocar. Pensem em tudo isto, Deus vos abençoe e não faltem à escola dominical. Conclusão. Conclusão da lição 12. As famílias de Abraão, Isaque e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaque e, posteriormente, na casa de Jacó, são consequências da queda lá em Gênesis 3. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimentos de disputa, ódio e inveja. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, a vingança e a separação. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor também nos perdoou. Pastor Mário Souza. Aprendemos nesta lição que devemos reconsiderar nossos defeitos, fraquezas, falhas, porque somos míseros mortais, mas que, por outro lado, temos em Deus a nossa plena, justa e eterna redenção, por meio de Jesus Cristo, que no Calvário morreu para nos dar a vida eterna. Desde que o homem pecou, lá no Éden, capítulo 3 de Gênesis, que o diabo assume este controle mundial, aproveitando a fragilidade humana e a natureza pecaminosa para agir, jogando no homem sentimentos ruins como inveja, porfias, contendas, violências, guerras, sensualidades, de todas as maneiras e sortes, para que este ser humano de Deus se afaste. E é claro que, mesmo tendo Deus na vida, sempre seremos tendentes a falhas. Exemplos: Abraão, Isaque e Jacó e suas respectivas famílias, mesmo sendo santos, salvos, servos de Deus, tinham os seus percalços, tinham as suas fragilidades humanas, mas, por outro lado, sempre Deus intervindo, os ajudando, os fortalecendo, os reconciliando, os restaurando, os perdoando, até que veio Jesus, para de uma vez por todas e para sempre derrotar os poderes do pecado, quebrar as cadeias do inferno e de Satanás e resgatar a alma humana, redimi-la, justificá-la, regenerá-la, santificá-la, preparando-a para a eternidade, por meio de um arrebatamento que virá, transformando esses corpos corruptíveis, mortais, em corpos incorruptíveis e imortais, e glorificar esses corpos, e assim tornar-nos-emos semelhante a ele, Cristo, que ressuscitou com o corpo glorificado,
E assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E disse João, como ele é, seremos e veremos. Seremos semelhantes a ele no corpo da sua redenção, da sua ressurreição. E como ele é, o veremos. E todos os que têm esta esperança de ter o seu corpo semelhante ao dele e vê-lo como ele é, purifique-se a si mesmo, como ele também é puro. 1 João 3, versículos 2 e 3. E para isto, mantenhamos nossos corações limpos para que tenhamos a convicção e a esperança de ver a Deus. Mateus 5, versículo 8. Tudo isto em breve se dará, acontecerá quando a trombeta tocar. Todas as falhas vinda de Adão e em Adão se aperfeiçoou em Cristo Jesus. Adão trouxe pecado, Jesus trouxe separação do pecado para Deus. Adão trouxe a morte, Jesus trouxe a vida. Por meio de Adão veio a maldição, por meio de Jesus veio a bênção, por meio de Adão veio as trevas, por meio de Jesus veio a luz. Por meio do primeiro Adão veio condenação e morte eterna. Por meio do segundo Adão, Jesus, nos veio perdão e vida eterna. Por meio do primeiro Adão, o salário do pecado nos trouxe a morte. Mas por meio do segundo Adão, o salário da vida eterna é o perdão em Cristo Jesus, nosso Senhor, e assim uma vida eterna com Deus. O que Deus fez por meio de Abraão, Isaque e Jacó, quer fazer também nas vossas vidas, porque por meio deles veio Jesus. E em Jesus somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Efésios 1, 3. Ele morreu, com ele morremos também. Ele ressuscitou, com ele ressuscitaremos também e viveremos por toda a eternidade. Que Deus a todos abençoe. Amado Deus e Pai, te rendemos graças por tão maravilhosa lição e que a reconciliação daqueles irmãos nos traga esta mensagem de que o perdão tem que estar presente em nossas vidas. Como perdoastes a Abraão, a Isaque, a Jacó, a todos os seus filhos em Israel, hoje perdoas todo aquele que por meio do teu Filho Jesus se chega perante ti. Ministre, ó Pai, perdão e salvação para todos que se arrependerem, se converterem e ao teu Filho aceitarem. Pai Santo, estenda a tua mão para curar os enfermos e traga solução aos que estão em problemas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o amor ágape de Jeová, o nosso imanente Pai, que a inefável graça do nosso transcendente Filho e que a doce consolação do nosso Deus Espírito Santo venham repousar sobre todos os que moram sobre a terra, especialmente o povo de Deus, que ansiosamente aguarda a sua volta, hoje e sempre. Amém. Amém. Amai-vos, amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Amai-vos, amai-vos, são palavras de Jesus, o grande Rei. Saiu dos lábios santos, santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei.
Jesus no coração.